Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor guarde o coração e a mente de cada um. Amém? Que estejamos com o coração e com a mente aqui agora para ouvir a palavra do Senhor. É uma honra o Espírito Santo agir na nossa vida. É uma honra a gente poder entender a palavra, receber da palavra do Senhor. E é isso que Ele tem feito neste lugar. Glória a Deus por isso. Amém? Nós reconhecemos que o mover é do Senhor, que o mover é do Espírito Santo. E meditando naquilo que tem sido falado aqui, o pastor Roberto trouxe alguns domingos falando de propósito na nossa vida. E eu quero citar aqui 2 pontos, né? Então, ele falou sobre filiação. Propósito, né? O chamado que nós temos para a filiação. Chamado para a filiação significa ser filhos, né? Então, quando nós temos filiação, nós somos filhos. E filhos de um Pai amoroso. Filhos de um Deus de amor. Glória a Deus por isso. Filhos de um Pai que tem bênção e tem palavras de afirmação ao nosso respeito. Eu não sei se, de repente, a sua relação paterna aqui na terra, né, não condiz com isso que eu estou te falando, mas a nossa filiação com Deus é desta forma. Ele tem olhos de bênção ao nosso favor. Mas o pastor também disse, o nosso propósito em servir. Quem serve é? Eita, Elaine, até a parte do filho estava bom, mas agora é do servo. Irmãos, quem serve é servo. E meditando nisso, algo incomodou um pouquinho, né? Porque ser filho é muito bom, mas ser servo. E aí eu fui me aprofundar um pouquinho, né, na questão de ser servo. Mas antes da gente entrar aqui na definição, eu lembrei que Jesus serviu, Jesus foi servo. Jesus obedeceu ao Pai até morte e morte de cruz. E por conta desta obediência e desse servir, é que nós nos tornamos filhos. Amém? E como ele se entregou em obediência, Deus o fez Senhor. E quem é Senhor tem servos. Então, quando a gente aceita a obra de Jesus, a gente tem que lembrar que Ele nos fez filhos e servos, não só filhos. Amém? Hoje no Instagram tem aquelas enquetes, né? Então o pessoal coloca lá sim, não, né? Uma escolha entre 2 opções. E eu quero colocar aqui para vocês. Servo é sinônimo de escravo? Quem acha que sim? Vai, irmãos, me ajudem aqui, né? Servo é sinônimo de escravo? Elaine, se servo já é ruim, você está querendo dizer que servo é sinônimo de escravo? Aí você está pegando um pouco pesado, porque se eu falar que sim, eu vou dizer que eu também sou escravo, né? Vamos lá, as definições, irmãos. Escravo. Aquele que é privado de liberdade, que está submetido ao seu senhor, a quem pertence. A palavra escravo vem do latim esclavos, que significa pessoa que é propriedade de outra, que atende à vontade do outro. E servo? Servo é usado para designar todo escravo que se destaca a um serviço do seu senhor. Então, conclusão. Somos filhos, mas somos servos. Somos escravos. É que a gente tem, talvez, a ideia de escravo, né? Aquele escravo lá do passado. Do grego, servo é doulos, que significa escravo. Então, eles são sinônimos, de fato. No Antigo Testamento, a palavra hebraica normalmente usada é ebed, que também significa escravo. E tem a sua raiz do verbo abade, que significa servir com trabalho, servir como subordinado.
E do latim é servus, que significa aquele que obedece. Glória a Deus. Mas a gente tem essa raiz aí passada, achando que escravo é mais forte que servo, mas eles são sinônimos, de fato. E aí, eu te convido a fazer um cheque aqui, para ver se você está apto aí para ser servo. A gente viu as definições, e agora vamos fazer um cheque aí. Não precisa responder, tá bom, irmãos? Eu vou responder aqui por vocês, eu vou me expor um pouquinho aqui. Você é privado de liberdade, Elaine? Às vezes. O certo, deixa eu só pôr um direcionamento. O certo, para a gente saber se está apto, ou seja, se a gente atende às características de servo, é que todas as perguntas tivessem um sim, certo? Se eu sou servo, tenho as características que a gente falou lá de servo. Então, se você responder, gabaritar toda sim, servo bom e fiel, mas eu ainda não cheguei lá. Então, eu vou colocar aqui as minhas respostas para vocês. Então, você é privado de liberdade? Às vezes. Tem hora que eu faço o que eu quero mesmo, do jeito que eu quero, como eu acho, né? Sem consultar o Senhor. Você se submete ao seu Senhor? E sabe como é? Às vezes, depende, né? Depende do pedido, depende do serviço. Você é propriedade de alguém? Sim, eu sou. Inclusive exclusiva, como a Bíblia diz. Então, eu sei que eu sou propriedade, que eu tenho um dono, que eu fui comprada. E por um preço que ninguém vai poder pagar. Então, eu sei também que eu sou propriedade exclusiva e não estou mais à venda. E o outro é, atende à vontade do Senhor? Às vezes. Se ela estiver alinhada com a minha, né? Se não tiver nenhuma perda envolvida, que eu acho. Então, irmãos, nessa análise aqui, eu como servo, não sei você, mas eu não passei aqui nas características, não. Então, a gente precisa focar nesse propósito. Talvez como filho está tudo bem, mas como servo, não. Eu lembrei de uma história de um garoto que a mãe dele queria, por algum motivo, que ele sentasse. A gente, com o filho, às vezes a gente tem aí umas questões de obediência. E ela dizia, você precisa sentar, você precisa sentar, você precisa sentar. E com muita insistência ele sentou. E a mãe disse, ele obedeceu. E o menino vira e diz, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. A tia Cita está balançando a cabeça porque essa história é da nossa época. História de cultinho há muitos anos. Né? Então, o que levou ele ali a atender aquele pedido da mãe, certamente não foi um coração obediente. Devia estar com medo de alguma coisa, né? Depois a gente conversa. Então, ele achou por bem sentar ali. Mas não foi uma obediência submetendo a autoridade daquela mãe. E aí, um ponto que me chamou a atenção nessa reflexão é que, às vezes, a gente quer se valer do propósito de filho para justificar a não posição como servo. E essa semana eu tive um exemplo, vou usar o João aqui como exemplo. Um fato, e eu, meditando nessa palavra, achei que tinha tudo a ver, assim, saltou aos meus olhos, né? Estamos chegando aí nas férias escolares. Quem já está com os filhos, né, de férias, o João já vai entrar na segunda semana de férias. Porque eu falo, se fizer direito, tem as férias todas, né? Cumpriu a missão lá que teria que fazer. Enquanto está na escola, vamos se aplicar. Depois vai curtir as férias todas. E é umas férias merecidas, irmãos. Está tudo bem com isso. É super merecido. Fez a parte, estudou, se dedicou, né? Então, é super merecido. E aí, está tudo bem, vai acordar mais tarde, vai poder ficar nos vídeos, vai poder curtir, não tem horário, não tem todo dia ter que estudar, se preparar para a prova, entregar lição, está tudo bem. Só que esse merecimento não pode ocultar outros papéis, outras responsabilidades.
outras atribuições. E uma delas, na sexta-feira, era almoçar. Mesmo de férias, a gente almoça, não almoça? E, apesar dele estar de férias, eu e o Júnior não estávamos de férias. E lá em casa, sempre a gente faz a janta e sobra para o almoço. Só que na quinta deu ruim, não sobrou. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tinha lentilha, coloquei a lentilha para cozinhar, de molho. Falei, na sexta de manhã, eu tenho lá uma meia horinha, eu já refogo, né, as coisas, coloco a lentilha, mas eu não tinha nem vagem, nem tomate, nem linguiça calabresa. E aí eu falei, filho, eu vou precisar da sua ajuda. Aí ele foi no mercadinho, comprou tomate, a vagem, a linguiça, fui orientando, conclusão, ele fez, concluiu ali a lentilha e a gente almoçou no horário que a gente está acostumado. Então, me chamou a atenção, irmãos, porque hoje, às vezes, a gente vê isso, a gente quer se valer do nosso merecimento de filho, para dizer, não, eu mereço, eu preciso ficar aqui, recebendo bênçãos de Deus, participando dessa filiação maravilhosa. Ok, mas você tem outro propósito também, você tem um outro papel também, que é o de servir. Estão comigo? Amém? Então, às vezes, a gente foca muito no papel de filho, de herdeiro, e não está nada errado com isso. Merecidas férias, vai curtir. Mas a gente não pode se esquecer ou se valer disso para nos isentarmos do outro propósito, do outro chamado que o Senhor nos trouxe. Tem um louvor que diz assim, não sou mais escravo do medo. E, às vezes, a gente olha, né, eu não sou mais escravo, agora eu sou livre. Então, vou fazer o que eu bem quero, né? Mas a música diz só, eu sou filho de Deus. E eu agora complementaria. Você não é escravo do medo, não é escravo do pecado, você é filho de Deus e escravo de Deus. Todos temos um Senhor. Se você não servir ao diabo, você vai servir a Deus. Se não servir a Deus, você vai servir o diabo. 1 Pedro 2,16... diz assim, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Glória a Deus. Como servos de Deus. Ser servo de Deus, irmãos, está ligado a segui-lo, que a gente já ouviu aqui, e a obedecê-lo. A gente viu a definição de servos, é quem obedece. Então, não adianta igual o filho. Você quer que eu sento? Eu sento. Mas aqui dentro eu estou de pé. Não adianta seguir Jesus. E quando Ele pede, a gente faz, né? Para inglês ver, como dizem. Deuteronômio 13:4. Esse é o versículo-chave aqui da minha palavra hoje. Diz assim, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam, esse sirvam é do verbo abade, que a gente falou no começo. E apeguem-se a Ele. Apegar, irmãos, é permanecer, é ser constante, é estar junto, é estar perto. Então, para eu ser servo, eu preciso segui-lo e obedecê-lo. Não dá para ser diferente. João 12:26, o pastor trouxe naquele dia, Jesus também dizendo, Jesus é Deus, amém? Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Então, serve quem segue a Jesus e quem o obedece. E aí eu vou contar 2 experiências para vocês. Porque o Senhor faz assim comigo, irmão. Sempre vai ter uma historinha para eu contar. Porque é a partir dessas experiências que o Senhor vai trazendo algo no meu coração. As 2 experiências eu tive aqui no período de jejum que a gente faz no sábado que antecede a ceia. Então, eu vou fazer um convite aqui para você. O próximo vai demorar, quase um mês, né? Nós começamos o mês agora. Então, anote aí na sua agenda. Primeiro sábado, que antecede a ceia, às 9h30, nós estamos aqui num tempo de oração e de jejum. É um tempo que o Senhor abriu para que nós pudéssemos buscá-lo. Irmãos, tudo vem dele, mas a gente precisa estar
nessa oportunidade. E se você crê que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, no nome do Senhor Ele está, eu acho que você estaria aqui amanhã cedo já. Não é? Então, vamos colocar o nosso coração nessas oportunidades. E o Senhor falou comigo em 2 momentos, então, em 2 situações diferentes. A primeira dela, que o Senhor já estava trabalhando isso, que a gente chega diante do Senhor como filho, né? E aí a gente é grato, ok, mas a gente tem muitas petições. Ai, Pai, sabe como é? Eu quero, eu preciso, me dá, né? Estou precisando, isso aqui não está muito legal. Mas naquele dia, quando eu fui entrar na presença do Senhor, o Senhor falou para mim assim, ó, entra aqui, igual você entra lá para falar com a sua chefe. E eu parei. E fui pensar, como é que eu entro para falar com a minha chefe? Eu falo com ela todos os dias, às 10 horas da manhã, enquanto time, mas toda sexta-feira, às 11, é um tempo só meu e dela, 45 minutos. O que eu vou falar com ela? Eu vou ver qual é o direcionamento, porque passa pelo diretor, chega no superintendente, até chegar na gente. Eu vou ver qual é o direcionamento, qual é a ordem, qual é o pedido, como que precisa ser feito, qual é o prazo de entrega. Foi isso que o Senhor me falou. Vem na minha presença como você vai na presença da sua chefe. Sim, Senhor. Qual é a sua vontade? O que o Senhor tem para a minha vida nessa semana? O que é para eu fazer? Como é para eu fazer? Qual é o prazo? Entende? Então, com a mesma devoção, com o mesmo amor, com a mesma necessidade que a gente vai diante do Senhor como filho, nós precisamos ir como servos. Obediência e submissão não requer concordância, mas conformidade. Submissão é, acima de tudo, fruto de um profundo sentimento de respeito e reconhecimento de autoridade. E se eu não reconhecer a autoridade lá no meu trabalho? Quem tem carnê para pagar aqui? Né? E diante de Deus? Como é a nossa posição? 2 vontades, 2 focos, 2 direções, irmãos, não vai dar certo. Jesus, que é o rei desse reino, não tem outra autoridade, não tem outro Senhor. E nós precisamos nos submeter a esta vontade. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Não dá para ser os dois. Né? Ou eu sou servo de Deus e automaticamente eu não vou agradar a homens. Porque o que vem do reino de Deus não é o que o homem está vivendo aí no mundo. Isso é fato. Logo, se somos chamados como servos de Cristo, não podemos estar agradando a homens. Né? Ontem nós falamos um pouco, cuidado com o molde do mundo. Porque o mundo tem um molde e já tem a solução também para esse molde. E se a gente não ficar ligado, não chegar diante da presença do Senhor para dizer como eu faço, como é a sua vontade, como é o seu querer, como eu devo ir, como eu devo fazer, a gente pode receber isso como sendo o direcionamento para a nossa vida, e não é. Né? Então, não importa o que o mundo está fazendo. O que o meu Senhor diz ao respeito, eu sou o servo. O que o meu Senhor me orienta a fazer? Como Ele diz para eu fazer? Amém? E eu lembrei, escrevendo aqui, uma pressão, né, que eu já tinha no meu tempo de adolescente. Olha que faz bom tempo, viu, irmão? Faz bom tempo, mas eu vejo que não mudou muita coisa, né? Que é aquela pressão de ficar, né? Quando chega ali na adolescência, na juventude, esse mundo tem uma necessidade, né, de garantir que você já ficou com alguém, que você já beijou alguém. Estou falando aqui para os jovens mesmo, porque foi alguma coisa que eu senti quando eu estava preparando aqui. E é bem o que diz Gálatas. Você está procurando a aprovação de quem? Do teu amigo que está falando, e aí? Já rolou? Já foi? Né?
Ou você está procurando agradar a Deus? Que Ele diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo, não é para você ficar com um, com outro, com outro, com outro, porque isso envolve sentimento, né? Envolve relacionamento. Como é isso? Irmãos, é sério o negócio. É sério, nós somos servos. Nós precisamos obedecer à voz do nosso Senhor, né? Não às vozes por aí. A liberdade que Cristo nos deu não é para fazer novamente a vontade da carne como era antes, mas é para servir a Deus em resposta ao seu amor e senhorio. Eu reconheço o amor que me fez filho, mas eu reconheço o senhorio dele que me fez servo. Estão juntos. Se somos escravos dele, servos dele, nos submeteremos à sua vontade, não à nossa. Lembra da definição? Servo é quem atende à vontade do outro, do seu Senhor. E a outra experiência, que também está relacionado, por isso que eu marquei aqui, foi um dia que nós estávamos de manhã, e essa eu compartilhei com os irmãos, me veio assim muito claro a lembrança. Quem serviu tiro de guerra aqui? Os meninos. Nossa, tem gerações distintas, né? A Natália também. Mas eu lembro da época que o Júnior serviu tiro de guerra, que a gente namorava, né? E aí ele contou um incidente lá que o tenente... Qual era a ordem do tenente? Barba feita todos os dias. Mas a gente dá um jeitinho, né? E às vezes dava uma puladinha, porque machuca a pele, né? Tão novinho, 18 anos ali, vai machucar toda a pele. O que o tenente fazia, então? Ia com um chumaço de algodão. Porque aquilo que aparentemente não se via, o algodão ia denunciar. E aí o tenente, se invocasse com alguém, passava o algodãozinho na pele. E ficava um aqui penduradinho, um mais para cá, um mais para cá, né? E o Senhor falou comigo, vem cá, que eu vou passar o algodão. Eita! E é todos os dias, irmãos, é todos os dias. Só que o Senhor não vai passar algodão aqui, ó, na frente da igreja. Não vai me chamar aqui para passar algodão, como o tenente faz lá, no meio de todo mundo. É na intimidade com o Senhor. É quando eu me submeter e falar assim, Senhor, pode passar o algodão aqui. Porque o algodão vai ser bênção para me trazer mais perto do Senhor de novo. Para realinhar, sabe aquele encontro? Só que é diário, para realinhar, para saber se eu estou na direção, se eu estou na vontade, se eu estou naquilo que o Senhor me pede como servo. Amém? Quando nós entendemos esse chamado de servo, irmãos, não é fácil, né? Igual a gente já foi filho aí, a gente sabe o quão é difícil obedecer. Mas quando a gente deseja estar neste lugar, a gente pode ter a certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar. Olha o que diz em Salmo 143:10. Ensina-me, eu não sei, eu preciso do Senhor para isso também. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Ele não vai me expor, ele quer tratar comigo para eu ter mais intimidade com Ele. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, irmãos. Eu não sei porque que a gente resiste tanto. A gente não está falando de um Senhor mau, a gente está falando de um Senhor bom. Amém? Então, obediência é uma escolha. Tem um louvor que a gente canta. Queremos, Senhor, o Teu desejar, né? E se a gente quiser, de fato, esse desejar do Senhor, esse direcionamento do Senhor, Ele vai nos ajudar. Mas a gente precisa escolher, aplicar o nosso coração a ser também servo e não só filhos. Romanos 6, e aí eu trouxe 3 versículos, o 17, o 18 e o 22. Diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. Não é o mesmo medo, mas é de coração, é em resposta ao amor e à autoridade que a gente reconhece no Senhor.
No 18, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. No 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Irmãos, se você quer ter mais um motivo, a conclusão desta obediência, dessa submissão, é colher um fruto que leva à vida eterna. Amém? Não é pouca coisa. É um fruto que leva para a vida eterna. Glória a Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Tem até um louvor que fala, né? Ele é fiel, cumpre o que diz. E a Bíblia diz, a sua palavra é boa, perfeita e agradável. Então, se submeter será um privilégio. Trará para nós vida eterna. E aí, para eu concluir aqui, como fazer isso, né? Falamos. Como fazer isso, né? Então, primeiro, deixe o Senhor passar o algodão aí, quando for preciso, né? E entre na presença dEle nesse chamado de servo e não só de filho. Mas, 2 Coríntios 4:6, e aí ontem o pastor também falou do conhecimento da glória de Deus, e eu já tinha esse versículo aqui, diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, para conhecermos a glória de Deus, vamos olhar para Jesus. Jesus é o Senhor deste reino, que nós vamos nos submeter. Amém? E teve uma oportunidade que eu já trouxe aqui, alguns atributos de Jesus, mas eu queria concluir falando para que você relembrasse aí. Quem é esse Senhor? Quem é Jesus? Jesus é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, soberano entre os reis da terra. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o sol da justiça, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seus cabelos são brancos como a lã, seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como bronze polido, a sua voz é como de muitas águas. Seu rosto brilha como o sol da justiça. Ele é o desejado das nações. Ele é o primeiro e o último. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele tem a chave do inferno. Ele venceu a morte. Ele é o príncipe entre os reis da terra. Ele é a imagem do Deus vivo. Rei das nações e Rei da glória. Ele é o Messias, Ele é a porta, Ele é o sim e o amém de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é advogado fiel. Ele é a esperança para os povos. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é sumo sacerdote. Ele é bom pastor. Ele é salvador. Ele é redentor. Ele está centrado no trono. Ele reina. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele virá sem demora. Irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Oh Pai,
Nos ensina, Senhor. Nos ensina a te amar mais. Nos ensina a sermos servos bons. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a nos submetermos ao teu senhorio. Queremos servir a este Deus. Queremos servir a este Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.